Convidamos para compor a mesa o excelentíssimo senhor ministro, corregedor-geral da Justiça Federal e diretor do Centro de Estudos Judiciários, Raul Araújo. O excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes. O excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ricardo Vilas Boas Cueva, coordenador científico do seminário. A excelentíssima senhora desembargadora federal do Tribunal Regional Federal de Primeira Região, Mônica Cifuentes, coordenadora científica do seminário. O excelentíssimo senhor juiz federal Fernando Matos, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Com a palavra, o excelentíssimo senhor ministro Raul Araújo. Boa noite a todos os presentes. E cumprimento especialmente os integrantes desta mesa, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, o conselheiro Fernando Matos, desembargadora Mônica Cifuentes, coordenadora científica, também o eminente ministro Mauro Campbell Marques, que nos assiste da tribuna, senhoras e senhores magistrados, membros do Ministério Público, advogados, advogadas, todos os presentes. Fazemos agora, com esse painel, o encerramento do seminário sobre subtração internacional de menores. Esse é um dos temas mais sensíveis que visita com muita frequência o judiciário brasileiro, e não só do Brasil, como também de outros países, tanto que gerou a Convenção de Haia acerca deste tema. Infelizmente, grande parte, se não a maioria dos casais, quando do desfazimento de suas uniões, não cuidam de excluir de suas disputas ou a guarda dos filhos, que acabam atingidos de uma forma muito traumatizante até nessas questões de desfazimento de uniões e especialmente quando há a subtração internacional de menores, que pode gerar até uma alienação por parte de um dos pais. Este tema será tratado por um dos mais eminentes e preclaros juízes e juristas do país, o ministro Gilmar Mendes, grande constitucionalista, dispensa apresentação, foi presidente do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça, atualmente é presidente do Tribunal Superior Eleitoral e integra aquela corte com todo brilho. Então, há necessidade de maiores considerações para a apresentação de Sua Excelência, sempre precedido de sua fama de grande constitucionalista. Então, passo a palavra, sem mais demoras, à Sua Excelência. Boa tarde a todos, já mais ou menos boa noite, já quase, não é? E gostaria de cumprimentar o ministro Raul Araújo, corregedor-geral da Justiça Federal, cumprimentar o ministro Vilas Boas Cueva, também coordenador científico desse evento, e já há muito tinha me convidado para participar, e depois ficamos aí com uma pequena colisão sobre se eu vinha no início ou no final, mas conseguimos fazer
a compatibilização, caro Mauro Campbell, ministro também do STJ, conselheiro Fernando Matos, do CNJ, desembargadora Mônica Cifuentes, coordenadora científica desse evento, senhoras e senhores. Nós estamos a lidar, e certamente os senhores, durante todo o dia, discutiram, inclusive com convidados internacionais, um tema que é da maior relevância. Toda vez que nós estamos no exterior, sempre somos abordados, né, por conta das dificuldades, e aí não é só nesse tema, quanto ao andamento desses processos. Não faz muito, eu estive já há algum tempo, mas nos Estados Unidos, e no Departamento de Estado se falava das dificuldades de andamento de processo, alguns, inclusive, no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, é uma questão bastante sensível, também muito carregada de emoção, de uma certa emocionalidade, e, às vezes, até o tema envolve, às vezes, um certo sentimento de proteção, né? O discurso supostamente patriota e coisa do tipo. Quando, na verdade, e aí eu acho que nós precisamos ter atenção, e certamente isso já foi objeto de discussão durante o dia, aqui nós temos uma questão que é fundamental. É um tratado multilateral, né, em que nós nos integramos a ele e tem um grande valor, talvez, inclusive, na perspectiva de um tratado de direitos humanos, na acepção do texto constitucional. Portanto, um sobrevalor, na linha do que nós adotamos em relação à Convenção, o Pacto de São José, né, um sobrevalor decorrente do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição. Quando nós discutimos, talvez o tema mais emblemático para nós continua a ser o caso Tiango Goldman, não é? Ministra Ellen, que era uma pessoa extremamente preocupada com o tema no âmbito do Supremo Tribunal Federal, chamou a atenção para esse aspecto, e dizendo: a Convenção também recomenda que a tramitação judicial de tais pedidos se faça com extrema rapidez. É um dos problemas que nós temos e que acabam por gerar, não é, depois essa situação de possível consolidação, laços afetivos que se estabelecem, que se consolidam e que dificultam imensamente qualquer decisão. Infelizmente, dizia a ministra Ellen, o caso concreto que subjaz a presente arguição de descumprimento do preceito fundamental, aqui houve uma ação de descumprimento de preceito fundamental movida por um partido político para questionar, inclusive, a decisão da Justiça que determinava o retorno da criança ao domínio, às condições do pai, né? Portanto, essa era a ideia. Então, ela dizia que, infelizmente, o caso concreto que subjaz a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental desatende a todas essas recomendações. Por desconhecimento do texto da Convenção, a Justiça Estadual do Rio de Janeiro foi induzida a repetidas vezes dispor sobre o caso que lhe foge inteiramente à jurisdição, que é o problema que se coloca, certamente os senhores já discutiram isso aqui, a competência da Justiça Federal na matéria. Com isso e a sequência de recursos e medidas defensivas de uma das partes, o caso se alonga para além de todo o razoável. E conforme noticia a Advocacia Geral da União em seu memorial, parece já terem sido submetidos ao TRF2 pelo menos 3 diferentes instrumentos de contenção dos efeitos da sentença ora atacada: um habeas corpus, uma ação cautelar e um mandado de segurança. Chega-se, a meu ver, às raias do absurdo, dizia Sua Excelência, ao se tentar, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, portanto, agora já a DPF, demonstrar os equívocos das conclusões do laudo pericial de avaliação psicológica utilizado na fundamentação da manifestação decisória em tela. E ela, então, concluía: o que está evidente, assim, é a pretensão da rediscussão e de reforma do julgado, não a demonstração do descumprimento de preceitos fundamentais.
O ministro Lewandowski foi na mesma linha, né, dizendo a máquina judiciária que está funcionando perfeitamente e não há porquê, a meu ver, da Suprema Corte intervir no feito, pelo menos neste momento processual. E no voto do ministro Peluso também se enfatizou, com o devido respeito, que ato do poder público aqui não pode ser compreendido como qualquer decisão judicial sujeita a recurso, como a do caso. Ademais, e este é mais um motivo de inadmissibilidade, dizia Sua Excelência, é que outra inteligência subverteria toda a ordem jurídico-processual, permitindo trazer diretamente a esta Corte, sem observância dos graus de recurso, causas que não cabem na competência originária desta Corte e que são de descendência constitucional. E dizia Sua Excelência ainda, aqui me atenho, vamos dizer, mais especificamente, a um motivo fundamental nessa extinção da liminar no processo. A discussão, portanto, era na DPF com uma liminar. Aqui me atenho, vamos dizer, mais especificamente, a um motivo fundamental nessa extinção liminar do processo. Não obstante, eventual apelação contra a sentença, que não confirmou, mas concedeu, depois de uma cognição completa da causa, a antecipação de tutela não ter efeito suspensivo. O caso encontrou remédios jurídicos processuais eficazes. Bom, isto foi decidido e se tinha expectativa de que esse tema se resolveria. Mas, em seguida, depois de um pronunciamento, portanto, claro e clarificador do plenário do Supremo, veio um HC. E, neste HC, mais uma liminar. Nós estávamos, portanto, já nas vizinhanças do Natal. Estou vendo o despacho aqui de 22 de dezembro. Já, portanto, com o tribunal em recesso. E o que restou, portanto, uma situação bastante atípica, os juízes aqui, todos podem aquilatar, foi o uso muito raro e excepcionalíssimo do mandado de segurança, seja por parte do pai, David Goldman, seja por parte da União, né, cuja responsabilidade aqui é inequívoca. E nós tivemos, fui eu, presidente, então, que tive que analisar essa questão. Situação excepcional, fazendo, então, todas essas digressões sobre, primeiro, o cabimento do mandado de segurança em situação tão excepcional. E depois, analisando todos os argumentos que perpassam esse tema, não é? E a seriedade da questão com grave repercussão no plano internacional. Afinal, todos sabem, isso faz parte de um programa civilizatório. Respeitar os tratados que nós firmamos. Até porque esta é uma relação de reciprocidade. Assim como crianças vêm para o Brasil, assim também crianças brasileiras vão para o exterior. E nós vindicamos sempre, na experiência dos senhores que lidam com isso, o cumprimento. E nos próprios Estados Unidos, quando essa questão se colocou, se mostrava uma disparidade entre o cumprimento por parte das autoridades americanas em relação à nossa lentidão e falta de dinamicidade nesse processo. Então, os senhores podem imaginar que este foi um daqueles casos difíceis, um hard case à época, e eu me lembro que fiz aí vários balanceamentos para analisar esse tema e chamei a atenção também para as nossas responsabilidades, e essa é uma questão fundamental. Se nós olharmos hoje o que corre no mundo, vamos chamar assim, civilizado, há muito cuidado com os acordos internacionais. Há enorme cuidado, já previamente. Por exemplo, na Alemanha e agora em outros países,
Portugal, não se faz controle de constitucionalidade a posteriori de tratados. Por quê? Porque se entende que é o Estado descumprindo um acordo que foi celebrado. Por isso se introduziu um construto de que se admite um controle preventivo antes da formalização e da internalização, para não impor ao Estado um vexame na esfera internacional. Agora, aqui nós estamos lidando com um tratado plurilateral de grande valor. E só tem sentido se ele for realmente multilateral. Porque essas situações, elas tendem a se repetir. Então, no mundo globalizado, não é? Isto se torna cada vez mais natural, não é? Nacionais de um país vão trabalhar em outro, mudam a sua sede de trabalho e aqui surgem desavenças que levam a todas essas distorções. Então, tema realmente delicadíssimo, que exige de nós, inclusive, uma reflexão interna muito grande, uma priorização dessa temática. E, claro, o respeito ao acordo já firmado. Não cabe muitos questionamentos. Não obstante, nesse caso, nós tivemos todos esses diversos incidentes e, no final, depois da decisão do plenário do Supremo, uma DPF, vamos chamar assim, do B, né, porque, com todas as peculiaridades de uma ação de interesse específico, mas com a afeição objetiva. Mas foi bom, porque deu chances ao plenário do Supremo para discutir a matéria e fixar uma orientação. Mas nem isso bastou. Porque, como eu disse, veio aí um habeas corpus. Já quando o tribunal estava entrando no recesso. Daí, então, aquela impetração e essa discussão constrangedora, que depois nós levamos ao plenário, mas quando já tinha sido executado. Eu me lembro que uma amiga, hoje saudosa, Vera Brant, depois dessa decisão, disse: eu não converso mais com você. Não converso mais com você. Mas, Vera, o que aconteceu? Porque você tomou uma decisão dessa, separando a criança da família, às vésperas do Natal. Isso não se faz. Só que é uma escolha de Sofia. Não era amiga da Sofia. Né? Porque o que fazer diante de uma situação desta? Um conflito armado em todas as circunstâncias. Claro que eu fiquei impactado com aquela manifestação de protesto vinda dela, uma amiga queridíssima, mas e que tinha um certo envolvimento emocional com o caso, acompanhava aquilo com muita... mas esses dramas se colocam, e eles se tornam cada vez mais graves com o passar do tempo. Quando, na própria decisão, o STJ estabeleceu isso, havia uma regulação de visita e tudo mais, dentro do espírito de uma certa harmonização dos interesses. É claro, nós sabemos hoje e conhecemos bem todo o debate, bastante evoluído hoje, sobre, inclusive, a desbiologização da paternidade, esses vínculos que se materializam. Mas, em suma, não me restou outra alternativa que dizer que já tinha havido sentença e acordo no mérito dos autos da ação de busca e apreensão e restituição do menor, e que a jurisprudência do Supremo, na DPF e em outro HC, dizia que a questão teria que ser resolvida pelas instâncias ordinárias. Que o ato atacado em sede de habeas corpus não demonstra qualquer ilegalidade ou abuso de poder, restringindo-se a atacar os contornos fáticos definidos pelas instâncias ordinárias. Que a única alteração no quadro fático, desde o julgamento da ADPF,
foi a aprovação do acordo em favor da União, mantendo-se o mérito decidido pela sentença. Que o acordo do TRF da 2ª Região assentou que, nos termos do julgamento do conflito de competência, STJ, assegura-se um acordo de visitação entre os parentes brasileiros e americanos para a garantia do fomento da continuidade das relações familiares. E, por isso, concluiu-se pela inadequação da via eleita, da via do habeas corpus, e, num caso, portanto, raríssimo, se os senhores pesquisarem isso ao longo dos anos, vão encontrar pouquíssimos casos, houve-se por bem, então, deferir-se a liminar no mandado de segurança para assustar os efeitos da liminar proferida pelo ministro relator no HC. Este caso, como sabem, é um caso de escola. Há livros sobre o assunto, debates, especialmente nos Estados Unidos, sobre o tema, mas é evidente que nós continuamos carentes, talvez, no nosso âmbito, da organização, ou, mais do que isso, da coordenação de normas de organização e procedimento. Como eu disse, não faz muito, nos Estados Unidos eu ouvi um caso que pende no Supremo de decisão, aí, em sede de RE. Quer dizer, essas questões vão se alongando e com enorme dificuldade, depois, na vida real, na vida fática, de se ter um desenlace menos traumático. Então, são temas que precisam ser discutidos e talvez nós, no âmbito do judiciário, temos que, tendo como pano de fundo o tratado, com esse significado jurídico, político, social, imenso. O professor Peter Heberle, que fala que alguns tratados de feição multilateral, na verdade, são, quase que normas constitucionais. Ele diz, não há como não reconhecer no âmbito da comunidade ou do mundo europeu a Convenção Europeia de Direitos Humanos como uma norma constitucional. Tanto é que ele fala a Corte de Justiça da Comunidade Europeia, da União Europeia, e a Corte de Direitos Humanos em Estrasburgo são ambas cortes constitucionais europeias. Talvez aqui a gente esteja diante, realmente, de uma norma que tem esse poder, realmente, de caráter constituinte, não é? Necessário, imprescindível, na complexidade, embora seja uma convenção de 1980, mas cada vez mais atual no mundo em que nós estamos inseridos, né? Com todas essas mudanças nesse chamado mundo globalizado. Faz parte realmente de uma pedra de toque de um processo civilizatório. De modo que eu queria cumprimentar os organizadores deste evento pelo debate trazido, já tinha dito isso ao ministro Cueva, e eu deixaria como sugestão as discussões, a necessidade de discussões internas para que nós minimizemos, a Ellen sempre chamava atenção para isso, a demora nesse processo. É preciso, e aí os órgãos que regulam isto, o Conselho da Justiça Federal, o CNJ, em suma, pensem em medidas de organização e procedimento para assegurar que o tratado seja cumprido com a reverência que ele merece. Até porque, do contrário, nós parecemos um tipo de párias no universo das nações, em que exigimos o cumprimento desse pacto e obtemos êxito, mas não conseguimos conferir reciprocidade. Ou o fazemos com muito retardo, com muita lentidão, por razões de difícil explicação.
Então, me parece que foi extremamente oportuna a eleição deste tema, que é dos mais sensíveis nessas relações e que causa um desprestígio imenso para o Brasil, a não observância do tratado. Nos coloca realmente de forma muito ruim na comunidade internacional. Nós que somos reconhecidos por termos um judiciário estruturado, institucionalmente definido, falhamos, né, tendo em vista a estrutura recursal, que pode ser muito manipulada no sentido da procrastinação. É preciso que nós discutamos isso e tenhamos abertura mental, né, para evitarmos que, por artimanhas e artifícios processuais, nós acabemos por descumprir um tratado dessa dimensão, que, como eu disse, tem força verdadeiramente, nesse âmbito, verdadeiramente constituinte. De modo que eu queria, já no adiantado da hora, era felicitá-los pela escolha do tema e pelo debate que aqui se trouxe, e estou certo que esse diálogo vai continuar e certamente vamos sair daqui, certamente já saíram propostas no sentido do aperfeiçoamento da aplicação dessa legislação de grande repercussão no âmbito internacional. Felicito, portanto, a doutora Mônica, ao ministro Cueva por essa iniciativa, ao ministro Raul, que preside esta sessão, porque, de fato, é preciso que nós pensemos em normas de organização e procedimento que minimizem o retardo no cumprimento dessa decisão de dimensão internacional. Muito obrigado. Cumprimentar e agradecer o ministro Gilmar Mendes por sua instrutiva palestra, ilustrada por caso concreto dos mais marcantes, que dá encerramento com todo brilho a este seminário sobre subtração internacional de menores. Quero agradecer a presença de todos que aqui estão, cumprimentar os servidores do Centro de Estudos Judiciários, cuja dedicação foi fundamental para o êxito desse evento, fazendo referência especial à doutora Jaqueline, à doutora Maria Abélia, que tanto esmero dedicaram a este vitorioso evento. Muito obrigado e está encerrado.